Bem-vindos mais uma vez. Sempre uma alegria muito grande estarmos juntos em comunhão uns com os outros. Então, você é mais do que bem-vindo. Vocês que estão nos visitando a primeira vez, sejam bem-vindos. Você que eu não vejo desde o domingo retrasado, porque eu não vim domingo passado, saudade. Você que eu não vejo desde ontem às 11 da noite, porque tivemos nosso encontro dos homens, né? Com churrasco, foi bom pra caramba, comemos bem, mas tivemos um momento ali também de comunhão, de interação, integração, e foi uma bênção. Então, são todos bem-vindos. É um privilégio nós estarmos juntos aqui, desfrutando daquilo que Cristo fez, daquilo que Ele tem falado à sua igreja, daquilo que temos vivido como experiência, cada um na sua vida, mas compartilhando isso. E é uma bênção. Então, hoje o Senhor vai trazer algo para nós, vindo da parte dEle, e eu quero orar antes de começar, dizendo: Pai, muito obrigado por esta manhã, obrigado, Pai, por este tempo que o Senhor separou para que nós estivéssemos aqui juntos, como comunidade, como igreja do Senhor, aprendendo da Tua palavra, ouvindo aquilo que o Senhor tem a nos dizer, mas principalmente, Pai, prestando culto a Ti, Senhor. Nós estamos aqui oferecendo a nossa vida como sacrifício vivo diante de Ti, Pai, através das canções, da leitura da Tua palavra, das orações, da comunhão. Então, Pai, obrigado por este tempo. Recebe, ó Deus, nosso culto nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, hoje é engraçado como... Não é engraçado, eu estava falando com o Elton ali, é Deus que prepara todas as coisas, né? E nós estamos vindo aí numa trajetória de estudar o livro de Romanos durante esse ano, tanto com pregações expositivas, quanto com estudos expositivos, com estudos temáticos, capítulo a capítulo. Então, já te convido, você que muitas vezes não pode estar aqui às quintas-feiras, acompanhe a playlist no YouTube, tem um estudo de cada capítulo. Às vezes um capítulo vai 3, 4 dias de estudo, porque é bem detalhado e é uma bênção, tá? Nós já temos aí mais de 30 episódios, né? Tu tá nessa faixa aí, né? E tem uma caminhada ainda pela frente. Nos domingos, às 9 da manhã, estamos aqui com a Escola Bíblica. Aí são estudos mais temáticos, vamos por capítulo, mas tem temas mais específicos, então você está mais do que convocado a participar disso. E hoje nós vamos falar um pouco da caminhada, a nossa caminhada de fé. E para começar, tem uma música de um irmão nosso, uma música bem legal, e ela tem um trecho que tem um poema que ele declara, que é bem interessante. Eu queria começar lendo esse poema para a gente. Fala assim, é um trecho da música dele. O caminho muda e muda o caminhante. Laura e Aline, vocês têm que adivinhar quem é. Vamos ver. É um caminho incerto, não um caminho errado. Eu, caminhante, quero o trajeto terminado. Mas o caminho mais importa ao durante. Mas no caminho mais importa o durante. Deixei pegadas lá no vale da morte um solo infértil aos meus muitos defeitos. Minha vida se alargou em caminhos estreitos e eu vi você, a partida e o norte. Vou deixar no ar, depois vocês pegam. É um poema, um trecho da música bem interessante, porque ele retrata muito a nossa realidade como ser humano de estar preocupado sempre com a chegada. Nós estamos olhando o nosso objetivo, aonde nós queremos chegar. Mas, como ele diz, na nossa trajetória importa o durante. Nós temos que viver o momento, a caminhada. Olhamos tanto para frente, aonde queremos chegar, aquilo que nos foi prometido, mas muitas vezes não nos importamos com o caminho. Nunca chega, nunca acontece, mas a gente não vê a beleza ou os ensinamentos que o próprio Senhor quer nos dar durante a jornada, durante a trajetória. E aí ele fala no final, né? Eu vi você, a partida e o norte. Cristo é o nosso ponto de partida, é o nosso ponto de chegada, mas ele também diz que é o caminho, a verdade e a vida. Então, Cristo está em todos esses momentos. E é
É o que a gente vai tratar aqui hoje nessa manhã. Antes da gente começar a ler os textos principais, lá em 1 Coríntios 10, eu estou na NAA, tá, Miguel? Acho que é a que está aí já no jeito. 1 Coríntios 10, versículo 11. Tem um texto que eu quero ler com vocês. Pode parecer que esteja um pouco fora de contexto, mas não vai estar, não. 1 Coríntios 10, 11 fala assim: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Então, antes, nesse texto de 1 Coríntios, Paulo vai trazendo alguns exemplos, exortando, falando principalmente sobre idolatria, e nesse texto ele vai mencionando algumas passagens sobre povos do Antigo Testamento, coisas que já haviam acontecido. E no versículo 11 ele fala, olha, essas coisas acontecem para servir de exemplo. Então nós vamos estudar um personagem hoje que já foi inclusive mencionado durante o culto, que é Abraão. Nós vamos olhar um pouco para a trajetória de Abraão. Só que Abraão não deve ser o nosso exemplo, porque Abraão era um ser humano, e ele errou bastante. Nosso exemplo, o ideal é Cristo, mas as histórias dos nossos irmãos colaboram para a nossa caminhada. Então a gente vai olhar para a história de Abraão, partindo de Cristo. Olha que loucura, a gente vai olhar para alguém antes de Cristo e vai partir de Cristo, porque Cristo sempre esteve e sempre estará, ele é o centro de todas as coisas. E a gente vai olhar um pouco para a trajetória e história de Abraão ali, tá bom? Então vamos lá. Abre aí, por favor, em Gênesis 12, no versículo 1. Gênesis 12, 1. Gênesis 12, 1. Gênesis 12, 1 diz o seguinte: o Senhor disse a Abrão. Perceba que aí o nome dele era Abrão, não Abraão, Abrão. Saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo sua mulher Sarai, ou Saraí, tem um i no final aí, e seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para um monte, a leste de Betel, armou a tenda, ficando em Betel a oeste, e aí a leste. Ali edificou o altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu dali, indo na direção de Neguebe. Nomes tranquilos da gente ler aqui, assim, não se atrapalhar, né? Então, a história de Abrão começa em Gênesis 12, tá? E o Senhor começa essa história trazendo ali uma promessa a Abrão, né? Se a gente voltar no versículo 1, saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e vai para a terra que lhe mostrarei. Então Deus deu uma ordem ali, saia
da casa do teu pai, sai da sua parentela, sai aí de onde você está acostumado, sai do seu lugar de conforto, da cidade que você está, e vai para a terra que lhe mostrarei. Eu não sei como que você lidaria com isso, é claro que Deus tinha um propósito em todas as coisas, mas hoje, meu irmão, eu não vou para nenhum lugar se eu não tiver um GPS na mão. Então, é engraçado até que às vezes eu vou para algum canto assim, e meu pai me pergunta, e aí, você vai por onde? Vai pela Anhanguera? Vai pela Bandeirantes? Eu falo, pai, eu vou aonde o Waze mandar. Não faço a menor ideia do que eu vou fazer. Vamos ver lá na hora e ficar bravo. Pô, mas você tem que saber. E a gente sai sempre com uma expectativa, né, com algo que nos guia ali. Mas Abrão recebeu essa palavra do Senhor falando, sai da onde você está acostumado, da tua cidade, e vai para um lugar que eu vou lhe mostrar. Então, nem o privilégio de falar exatamente o que ia acontecer, Deus deu naquele momento a Abrão. Só falou para ele sair. E ele, por um passo de fé ali, saiu e começou a sua trajetória. Em Gênesis 15, vamos já pular para Gênesis 15, 1, por favor, aí, Miguel. Tem uma trajetória, uma caminhada, Abrão vai, ainda é Abrão, vai com Ló, com a sua esposa, já dá umas cabeçadas, porque, se eu não me engano, nesse meio tempo, ele tem que entrar numa terra e dar uma engambelada ali junto com Sara, não fala que você é minha esposa, não, fala que você é outra pessoa. Então, ele tinha uma promessa, uma ordem, Deus falou para ele o que tinha que fazer, ele começou a caminhada, mas em alguns momentos ele já começou dando umas cabeçadas, colocando que a mão dele para resolver algumas coisas. Não sei se cabe a reflexão para você aí, quantas vezes você teve uma direção vinda do próprio Deus através da palavra, mas em algum momento ali você colocou a tua vírgula, o teu pontinho, o teu dedinho para falar, eu acho que vou dar uma ajuda para Deus, né? Porque às vezes ele não sabe muito bem, vou deixar meio claro. Abraão fez isso na caminhada. Em Gênesis 15, Deus faz uma aliança com Abrão. Começa o texto dizendo assim, depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão dizendo, não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu, Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abrão continuou, tu não me deste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo, esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então, o Senhor levou para fora e disse, olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhes disse, assim será a sua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para justiça. Esse trecho, não exatamente assim, mas é mencionado até em Hebreus 11, né? Quando ali o autor fala sobre os heróis da fé, menciona Abraão, né? Falando dessa questão que ele creu, e aquilo ali foi lhe atribuído por justiça. Irmãos, Abrão creu. Deus fez uma promessa a ele, falando que a descendência dele viria de um filho que ele geraria. Vocês lembram lá no primeiro texto, quantos anos Abrão tinha quando saiu da terra lá dos seus pais, da casa dele? 75. Já tinha uma caminhada, né, Jefferson? Fala aí. Já era chão. Caminhou, e ainda assim Deus prometeu para ele um filho por conta de toda a história. A gente não vai entrar na exegese aí de estudar toda essa história, mas vamos sempre lembrar do caminho. A importância de nós vivermos o processo. Aquilo que Deus quer nos ensinar na caminhada. Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida, ele nos vivificou. Hoje nós temos vida em Cristo e temos o ano inteiro e já há alguns anos estudando sobre isso, sobre estarmos em Deus. Romanos 8, somos guiados pelo Espírito, nós temos vida. Ele é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, não existe senão. Ele disse, mas ele também é o caminho. No final da escola bíblica, a pastora Maísa comentou, por que nós, quando fomos salvos, já não fomos para o céu? Existe um propósito de nós estarmos aqui.
Fique com a curiosidade se você não estava aqui na EBD. É muito legal, ó, tá vendo? A gente fala de bastante coisa interessante. Nós estamos aqui porque existe uma caminhada. Temos aprendido sobre isso. E ali, Deus fez essa promessa a Abrão. Em todos os momentos, Deus falava sobre caminho, sobre a importância de processos. Abrão, saia da tua terra. Vai para a terra que eu lhe mostrarei. E nesse caminhar existem decisões. Abrão creu na palavra de Deus, mas em alguns momentos ele rateou, tomou decisões que não eram para ser tomadas, mas a promessa continuava valendo. Por quê? Porque Deus gostava muito de Abrão? Não, porque o Senhor ele é fiel à sua própria palavra. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. E as coisas foram caminhando. Coloca aí, Miguel, no versículo 12 desse mesmo capítulo, Gênesis 15, 12. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas. Queridos, o Senhor prometeu coisas a Abrão, mas não era tudo mil maravilhas. Tinha todo um processo, e ele fala, olha, em algum momento a sua descendência vai ser escrava, vai ser peregrina em terra alheia. Ou seja, vai caminhar em lugar que não é a terra nativa, mas vai ser um estrangeiro e vai sofrer. Mas em tudo isso Deus tem um propósito. Às vezes a gente vai para o final do texto que fala assim, mas eu castigarei a nação que os escravizar. E a gente já está esperando Deus escravizar, Deus vingar aqueles que nos escravizaram. Mas teve o tempo que eles ficaram escravos. Teve o tempo do processo. Então, em todo o tempo, o Senhor vinha tratando Abrão nessa questão dos processos. Mesmo sabendo da promessa de Deus, Abrão tentou colocar a mão dele no processo em vários momentos. Se a gente for decorrendo os textos aqui, não vai dar tempo da gente ler tudo, mas você pega ali de Gênesis 12 até o capítulo 25, vai falando toda a história de Abrão. Vai falar do momento que ele foi chamado, da promessa, e vai falar também de cabeçadas que ele deu no processo. Em algum momento, Sarai, sua esposa, ali também começou a duvidar. Pô, tô ficando velha, Abraão tá já, tiozão também tá ficando velho. E aí a gente precisa dar um jeito, porque Deus prometeu. Mas vai que Deus esqueceu, né? Vai que ele errou. Vai que ele calculou errado. Então, Sarai teve uma ideia brilhante. Falou, Abraão, seguinte, tem a Agar, que é a nossa escrava aqui, nossa, né, serviçal. Ela é mais nova, mais vigorosa, deita com ela, tem o filho dela, e aí é o filho da promessa. Olha que interpretação legal daquilo que Deus disse, né? Toma cuidado, meu irmão, minha irmã, quando você vai ler a Bíblia, interpreta do seu jeito. Quem cuida de todas as coisas é o Espírito Santo. Nós somos alimentados pelo Espírito, não foi? A tônica da escola bíblica da semana passada? Eu não estava, mas eu vi o vídeo. Está gravado. Somos alimentados pelo Espírito de Deus. Mas naquele momento, Sarai tomou a decisão de, eu acho que Deus está querendo que você tenha filha com Agar, um filho com Agar, e esse é o filho da promessa. Mais uma vez, Abrão colocou a mãozinha dele lá para tentar resolver a parada. Teve um filho com Agar, o Ismael, mesmo assim não era aquilo que Deus tinha prometido. E Deus tratou não só com Abrão, não só com Sarai, mas tratou também com Agar e com Ismael. Tem toda uma trajetória que, se a gente for lendo nos capítulos de Gênesis, vai falar sobre feridas ali de Agar, coisas que Deus tratou relacionadas a Ismael também. Mas olha que legal, quando Sarai decidiu fazer do jeitinho dela, tal, em algum momento, depois que Ismael nasceu, ela começou a ficar com ciúmes de Abrão. Olha, você olha para Agar diferente só porque ela é mãe do seu filho? Olha, você não olha mais para mim? E não sei o que lá. E aí Abrão falou, faz aí o que você quiser fazer. E aí Sarai
Dê uma humilhada em Agar, lá tem tudo explicando. Então, irmãos, quando a gente começa a querer ajudar Deus a fazer o propósito dele, no caminho e tudo mais, dá errado. Quando a gente põe o nosso braço, dá errado. Qual que é o nosso trabalho como cristão? Qual que é o nosso trabalho como cristão, a partir do momento que a gente crê? O que aquela música fala, aquela música bem antiga? É descansar em Deus, não é? Nós não temos que descansar e viver aquilo que Ele tem para nós? Colocaram a mão, tentaram fazer do jeitinho deles, mas as coisas não saíram como planejado. Deus desistiu daquilo que Ele prometeu? Não, Deus continuou trabalhando na vida daqueles que estavam envolvidos, porque Ele é fiel à sua própria palavra. Não é porque Ele te ama. Mas não é porque você é bom pra caramba, porque você faz cara de bico quando você está triste. Cara de bico é uma expressão nossa lá em casa. Não, Deus é fiel à palavra dele. E foi caminhando ali. Irmãos, pensa comigo, Deus deu uma palavra a Abrão, né, uma promessa, ele já tinha 75 anos, ele foi caminhando, e aquilo ali não chegava. Ele começava a se questionar. Senhor, ó, não está acontecendo, e eu estou ficando velho, e não chega, e eu não vejo. Já aconteceu com você? Você caminhar, você orar, e aquela causa não é resolvida, e o marido não se converte, e a esposa não é curada, e o trabalho continua a mesma coisa. Mas, meu irmão, você já parou para pensar que Deus está tratando a sua vida? Será que o problema é fulano, é ciclano, e eu estou ali orando para que Deus mude fulano e ciclano, mude a situação? Ou eu estou olhando para dentro de mim falando, Senhor, eu já morri contigo, eu fui atraído na cruz. Será que eu ainda estou dando lugar à carne? Será que eu ainda estou vivendo sem estar dependente do Espírito? E é quando nós começamos a nos questionar. Por que nós estamos nesse mundo com tanta violência, com tanta maldade, com tanta injustiça? Mas nós esquecemos que somos injustos para com Deus. Esquecemos que Deus morreu porque nós o traímos lá no Éden, escolhendo aquilo que não era Deus. Vai para Gênesis 18 aí, por gentileza. Versículo 9. Gênesis 18. Gênesis 18, versículo 9. Nesse meio tempo, nos momentos que Deus tratava com Abrão e com Sarai, Deus ali foi restabelecendo essa aliança, foi acertando alguns pontos e mudou o nome dos dois. Abrão passou a se chamar Abraão e Sarai passou a se chamar Sara. No capítulo 18, versículo 9, diz assim: Então lhe perguntaram, onde está Sara, sua mulher? E ele respondeu, está aí na tenda. Então era um momento ali que Deus estava reafirmando, trazendo novidades em relação àquilo que ele tinha estabelecido. Estava falando diretamente com Abraão. Um deles disse, certamente voltarei a você daqui 1 ano. E Sara, a sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando aquilo que tinha sido dito a Abraão, à porta da tenda, atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres, não podia mais ter filho. Por isso Sara riu no seu íntimo, dizendo, consigo mesma, não falou para ninguém, não deixou externar, depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão, por que Sara riu, dizendo, será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Vocês querem me dar alguma dica aí, porque é algo difícil, que eu não sei o que eu vou fazer?
Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: eu não ri. Engraçado, né? Toda vez que nós vamos contra aquilo que Deus nos diz, nós negamos que fomos contra. Ou nós negamos alguma coisa. Lembra lá no Éden? Adão e Eva fizeram aquilo que não era para fazer, e qual foi a primeira reação deles quando Deus foi passear pelo jardim? Eles se esconderam, eles negaram, eles colocaram folhas e falaram: não, como assim? Quem disse para vocês que vocês estão nus? A gente nega. Irmãos, Deus havia prometido, mas durante o caminho, as circunstâncias, as situações, as lutas, as dificuldades, as nossas guerras interiores fazem com que a gente se esqueça daquilo que foi prometido. E vamos olhar para Cristo, meu irmão. Essa situação com Abraão, com Sara, Isaac, Ismael, Agar, era algo muito específico que Deus estava fazendo para a história. Vem a caminhada até chegar Cristo. Mas depois de Cristo, foi nos deixado promessas também. Quais foram as promessas que nos foram deixadas? Que Jesus voltaria, que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Não estou falando que o Senhor vai chegar para você, como chegou para Abraão, e falando: olha, uma promessa nova, que às vezes a galera quer algo especial, né? O que tem de especial para nós está aqui na Bíblia, na palavra de Deus. E Ele nos prometeu voltar, nos buscar, e prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Mas, Senhor, onde o Senhor está que eu não consigo vencer esse pecado? Senhor, onde o Senhor está que eu não consigo lutar esta guerra? Neste mundo tão injusto, eu sofro tanto na minha família, eu sou tão injustiçado. Mas o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. E hoje Ele está nos lembrando que a promessa dEle está de pé. Porque Ele não é fiel a você, Ele é fiel à palavra dEle. A palavra do Senhor não tem curva e não muda. Nós devemos crer naquilo que Ele diz a nós através da palavra dEle. Por isso a oração, por isso a leitura da Bíblia, por isso a comunhão, porque nós precisamos nos encorajar e lembrar daquilo que o Senhor nos prometeu. Depois desse versículo, desse capítulo 18, vem o processo com Sara, em relação a essa tratativa aí do nascimento de Isaac, vem a questão de Sodoma e Gomorra, que era problemas com Ló, sobrinho de Abraão, enfim, vem todo um desenrolar da história. Mas aí nós vamos para Gênesis 21. Gênesis 21. Gênesis 21, versículo 1. O Senhor visitou Sara, como tinha dito. Ele falou. E cumpriu o que havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz a um filho. Deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Irmãos, aquilo que Deus havia prometido a Abraão, quando ele tinha 75 anos de idade, no tempo certo, ele cumpriu. Existe tempo para todas as coisas. O Senhor não está perdido, Ele não está confuso ou com dúvida naquilo que Ele prometeu. Só que a nossa caminhada nessa terra, a partir do momento que a gente crê na obra de Cristo na cruz, ou até mesmo a caminhada até que a gente crê, até que Cristo nos encontre, faz parte do nosso processo de maturação, de crescimento, de entendimento. Cristo está conosco em todo o tempo, Ele é o caminho. Ele é a nossa vida, o nosso objetivo, o ponto de partida, mas Ele é o caminho. Estar conosco todos os dias é a afirmação de que Ele é o caminho. E aí, Deus cumpriu essa promessa, mas lá no capítulo 22,
Deus põe à prova Abraão, pedindo o filho, Isaque. E eu não vou gastar tempo com esse texto, porque é um texto conhecido. A gente já até abordou. Estudando Romanos, a gente já falou desse texto de Gênesis 22. E ali, o Senhor entregou o filho da promessa, e em um determinado momento pediu: olha, Abraão, você vai sacrificar seu filho. Só que foi todo um processo também. Não era assim, Abraão, pega o machado e sacrifica. Não, Abraão, prepara tudo que você vai sacrificar. Então, era o preparo, era o caminho, e chamava os servos para ajudar, e carregava o cavalo, e ia na caminhada, e chegava lá. E imagine a cabeça de Abraão, eu não sei, eu estou pensando na minha cabeça de ansioso aqui no século 21 que a gente está. Até chegar, eu ficava, meu Deus, vou matar meu filho, Senhor, porque meu filho... E você tem que transparecer aqui, de boa. Papai, cadê o cordeiro? Aí você já, não sei, filho. Eu não sei. Não, Abraão, Deus proverá o cordeiro. Até chegar no momento, teve um caminho, meu irmão. Tudo é processo. Estava conversando com uma pessoa nessa semana, falando sobre um trabalho dele. Ele é um artista, e a gente estava trocando uma ideia, eu falei, pô, da hora seu trampo, tal, legal. Curti pra caramba, eu te acompanho lá. E aí ele falou que os clientes dele, para algumas coisas, são muito imediatistas. Aí eu falei, caraca, você fez aquele trampo bem rápido e tal. Ele, não, porque o pessoal quer para ontem. Eles não têm paciência de esperar os processos. Então eu tive que desenvolver a minha técnica para ser rápido a parada. E a gente é assim. Mas o Senhor trabalha com a gente no caminho. Meu irmão, eu não sei porque você passou tal dificuldade na sua vida, ou que você passa. As lutas com seus pais, com seus filhos, com os vícios, as lutas no trabalho, as lutas na escola, as lutas nesse tempo que a gente enfrenta, que a gente sai na rua e não sabe se volta com a aliança, não sabe se volta com o celular. A gente teve um caso na igreja essa semana. A gente não sabe. Nasce o filho e a gente não sabe, vê uma bactéria, um vírus que a gente não vê e a gente não consegue prever. Quando eu e a Maia a gente casou, a gente falava assim, não vamos ter filhos. Não vamos ter filhos, porque nesse mundo não dá para ter filhos. Quem disse que a gente consegue controlar tudo? Eu sou uma pessoa que eu busco me planejar. Tento me planejar, eu tento estudar, eu tento me organizar. Mas tem momentos que é a caminhada, é o dia a dia. É um passo de cada vez. E aprova ao Senhor naquele momento não fazer com que Isaque fosse morto literalmente. Veio um anjo do Senhor e Isaque não morreu. Mas tinha um propósito naquilo. Deus não deu a Abraão apenas uma promessa. Abraão recebeu um caminho. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu lhe mostrarei. Sai, caminha, e eu vou mostrar. A gente quer tudo bem prontinho, de mão beijada, né? A gente quer iFood. A gente queria que a palavra de Deus fosse iFood para a gente. Mas não, tem que descascar o alho ali, refogar a cebola. É que agora eu comecei a cozinhar, eu tô craque nisso aí, né? Pergunta pra Maia aí, depois tô bem, meu. A galera comeu minha farofa ontem, tava boa. É passo a passo, é dia a dia. Deus não deu o destino, o mapa, não falou, mas ele disse, Abraão, caminha. A promessa que Deus deu a Abraão não eliminou as dificuldades da caminhada. Teve espera, teve insegurança, teve medo, teve a idade deles, teve fome, teve conflito. Abraão brigou com Ló, Sodoma e Gomorra foi destruída, a mulher de Ló virou estátua de sal. Está tudo nesse meio termo dos capítulos lá. Teve momentos de tomar decisão, teve decisão errada. Abraão mentiu uma hora, depois teve um filho que não era para ter o filho, e aquele filho gerou uma treta depois, se a gente for estudar na linha histórica, até hoje tem consequências, e a gente acha que foi explosão.
tudo acontece porque foi... Não, tem tudo consequência de coisas que começaram, tudo gera uma consequência. Imagine se o Senhor fosse fiel, igual a gente é fiel àquilo que a gente promete. Não. A partir de hoje, eu não tomo mais coca. Eu vou para a academia 5 dias por semana. Ou então vamos mais além. Não, mãe. Não, pai, quando a gente é criança, eu nunca mais vou mentir para você. Teve um estudo, um dos primeiros que foram mencionadas questões dos filhos e tudo mais. Irmãos, está na nossa natureza humana não sustentar aquilo que a gente fala. Mas Deus não é fiel a nós, ou Ele não é homem para mentir, Ele é fiel à palavra dEle. Romanos 8, versículo 14. Por favor, irmãos. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que... Não, pode voltar. No 14. Todos os que são guiados. Se você é guiado, é porque você está num caminho. Não é verdade? O GPS te guia. Então, quando você vai dar carona para alguém, não, vai por aqui, vira à esquerda, não sei o que lá e tal. Você é guiado por um caminho. Se nós somos guiados pelo Espírito de Deus, e a partir disso somos filhos de Deus, quer dizer que nós estamos num caminho. Ser guiado pressupõe caminhar. A ideia de Romanos 8 é que o cristão vive uma vida conduzida pelo Espírito. Não é você que conduz o Espírito, mas você é conduzido pelo Espírito. Temos aprendido isso. Romanos 8, 28. Coloca no verso 28 aí, por favor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meu irmão, se são todas as coisas... Deixa no 28, por favor. Se são todas as coisas, quer dizer que são todas essas coisas no processo. As coisas boas, as coisas ruins. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus devem não só olhar o momento que tudo vai acabar e que vai estar tudo pleno, não. Por que eu estou enfrentando essa dificuldade? Por que eu estou passando por aqui? Senhor, me mostra como o Senhor se comportaria nesse momento. Aquilo que aconteceu com Abraão, meus irmãos, apontava para Cristo. Aponta para a nossa vida. Agora sim, versículo 29. Passa um, por favor, Isaac, 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito de muitos irmãos. Olha lá, a imagem de seu Filho. Como nos tornamos a imagem de Cristo? Na caminhada. Aprendendo com Ele, tomando a nossa cruz e cada dia seguindo a Cristo. Eu recebi Jesus, eu entendi o que Ele fez, eu criei. Minha vida está perfeita. Não, meu irmão. Pelo contrário. Você vai começar a olhar para as suas lutas de forma diferente. Vão aparecer lutas novas, porque nós somos aperfeiçoados. Nós estamos livres do pecado. Nós estamos livres desse poder do pecado. Mas nós não estamos livres ainda da presença dEle. Existe uma caminhada. Então, qual que foi o resultado mais importante da caminhada de Abraão? Foi Isaac? Não. Isaac foi aquilo que Deus prometeu. Mas o processo produziu algo em Abraão que o simples recebimento da promessa não produziria. Se a gente olhar para o capítulo 22, depois de anos de caminhada, Deus coloca Abraão diante de uma situação contraditória. Você recebeu Isaac como promessa, agora coloque Isaac no altar. Meu irmão, você confia mais na promessa de Deus sobre alguma coisa ou na pessoa de Deus, no caráter de Cristo?
Quando nós estamos aqui na igreja, quando nós estamos nos relacionando, por que estamos fazendo? Porque queremos algo, e aquele algo é a nossa conquista e é a prova de que Cristo existe, ou nós estamos aqui porque nós queremos nos relacionar com Cristo? Meus irmãos, se a gente vai para o Novo Testamento, para o Antigo também, tem várias pessoas que o final deles foi morrer por causa de Jesus. Não importa quando a gente tem um relacionamento com Cristo, não importa o que vai acontecer, não importa tanto aquilo que Ele prometeu no sentido de material, mas importa é o relacionamento com Ele. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são como aquela palavra que diz, o vento sopra, a gente não sabe para onde vai, mas a gente vai ser conduzido pelo Espírito. Por isso que eu digo, mais importa o durante, mais importa o caminho, mais importa o relacionamento. Já tivemos um estudo há um tempo atrás sobre oração. Por que orar? Se a gente ora e Deus já sabe o que a gente vai pedir, se Deus já determinou todas as coisas, e a gente chegou à conclusão que a gente ora porque a gente precisa do relacionamento com o nosso Pai. Deus não é aquele Senhor com chicote lá. Não, Ele é o nosso Pai. Os nossos pais terrenos decepcionam. Eu posso decepcionar e já decepcionei meus filhos. Mas nós temos um Pai celestial perfeito, que entregou o seu único filho para morrer na cruz por nós. E hoje, quando cremos, por causa da obra dele, somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo Jesus. E essa é a promessa, é a verdade. Essa é a verdade. Não é a circunstância que determina. As circunstâncias fazem parte do caminho, mas o Senhor é imutável. Ele não muda, Ele não volta atrás, Ele não desiste daquilo que Ele prometeu. Olhando para Abraão como exemplo, a gente pode ir para Cristo, lá em João 14,6, que fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo não só caminha comigo, mas Ele é o próprio caminho. E quando Cristo é o caminho, eu posso descansar, porque esse caminho me leva àquilo que Ele quer que eu chegue, leva ao próprio Cristo. Lá em Lucas 9, 23 diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Cada dia, irmão, é caminhada, não é aquela corrida rápida, 100 metros rasos, é maratona. É dia a dia. Eu venci hoje, mas eu caí amanhã. Mas Cristo me levantou. E os irmãos estão me suportando em amor. E eu vou caminhando. E aí eu venci isso. Eu não. Cristo já venceu por mim na cruz. Só que aí tem outra coisa para trabalhar. E a gente vai caminhando, caminhando, caminhando. Quando a gente olha para o cristianismo, tem uma frase, putz, que música que é? Acho que é do Palavra Antiga. Que ele fala, já chegamos, mas ainda não, né? É agora, mas ainda não. É agora, mas temos que esperar. Do álbum Esperar é Caminhar. Olha que interessante. Quando a gente espera em Deus, a gente está caminhando também. Abraão esperava em Deus, mas em alguns momentos a espera estava ali. Sabe quando você está no médico e está muito cheio? Você sabe que tem uma senha, você sabe que tem um protocolo, mas você acha que quando você levantar, ir até a recepção, fazer aquela sua cara de mal, o recepcionista vai adiantar o seu processo. Aí você levanta lá e fala, já tem 2 horas que eu estou esperando aqui. Aí depois chama você e fala, tá vendo? Se eu não levanto e vou lá, eu não seria chamado. É mais ou menos assim, a gente espera, caminha. Aí às vezes a gente quer interferir. O reino de Deus já chegou. Nós fomos salvos, nós cremos nessa esperança. A gente espera na esperança. Já chegou, mas ainda não é o momento final. A gente não está salvo da presença do pecado ainda, mas a gente está salvo do poder do pecado. Mas Cristo nos chamou para estarmos aqui.
Por que estamos aqui, meu irmão? Romanos 8, 26 diz, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Coloca aí, Isaac. Romanos 8, 26, estou finalizando. Da mesma maneira, também o Espírito que nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por que estamos aqui, meu irmão? É caminhada, é relacionamento. Evangelismo é aquele mendigo que encontrou o pão. Essa frase é muito legal. É aquele mendigo que encontrou o pão e vai correndo para o outro mendigo contar onde tem o pão. Nós somos assim, mendigos que não temos nada de nós mesmos, mas nós encontramos, ou nós fomos encontrados por Cristo. Essa palavra nos alimenta e nós somos participantes da obra dele nessa terra. Olha que mudança de ótica, que mudança de mente, que metanoia. Eu paro de, Senhor, por que está tão difícil? Senhor, por que eu ainda não consegui? Senhor, por que eu ainda não venci? Para mudar e falar, não, eu vou falar de Cristo para as pessoas. A minha atitude vai pregar. A minha paz, a minha calma. A minha não, a de Cristo, porque eu não tenho isso. Nossa, eu tinha tal atitude, agora eu não tenho mais. Por quê? É Cristo. É a obra do Espírito Santo. Nós estamos aqui, meu irmão, porque o Senhor quis que nós estivéssemos aqui. Ele nos criou para adorá-lo. Nós escolhemos nos separar dele. E ele criou um plano para nos resgatar novamente. Então, se hoje você se sente desolado, perdido, triste e angustiado, pode ser que você nunca tenha ouvido falar sobre isso. Mas pode ser que você já ouviu e ouve todo dia. Mas é mais um momento que Cristo está reafirmando as promessas dele. Que ele está conosco todos os dias da nossa vida. A gente pode não enxergar. A gente pode não sentir. A gente pode orar aqui e ficar cantando músicas que chamam a presença. Mas eu não sinto nada, não vê aquele arrepio, eu não chorei. Então quer dizer que eu não sou de Deus? Não, meu irmão. A obra de Cristo na cruz é aqui dentro. Ele está em nós, não é o que a gente chora, não é o que a gente sente, não é o que a gente se emociona, mas é aquilo que a gente obedece. Obediência é a chave da parada. Decisões. Para onde eu vou? Se eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho totais condições, não em mim, mas em Deus, de tomar decisões diferentes. Mesmo sem sentir, mesmo sem ser curado, mesmo se a depressão ainda me rodeia, mesmo se os pensamentos maus estão lá. É balela você ficar entrando na igreja querendo que a sua vida mude para ser perfeita. Não vai ser, irmãos, nós estamos aqui ainda. A diferença é que nós sabemos de quem somos filhos. A diferença é que nós sabemos quem é o nosso Pai. E a diferença é que a gente crê na esperança daquilo que Ele nos prometeu, que estaria conosco todos os dias, que fomos salvos e que nós não vamos para o inferno, nós não vamos morrer. Ele nos chamou para participar do propósito, porque Ele quis, não porque a gente merecia. Irmão, feche os seus olhos. Ah, Senhor, como é bom, ó Pai, ler a Tua palavra e através da Tua palavra reafirmar, ó Deus, em nosso coração que o Senhor é fiel a si mesmo, fiel a si, ó Pai. Aquilo que o Senhor disse, prometeu e nos revela através da Tua palavra. Se a gente olhar, ó Pai, para a vida de Abraão como exemplo, ele não era Cristo, mas a sua palavra em 1 Coríntios fala que aquilo que aconteceu são como figuras para nós. Nós olhamos para a vida desse irmão, das pessoas envolvidas, e nós sabemos que em tudo o Senhor tinha um propósito. E aquilo que o Senhor nos prometeu, o Senhor descreveu na sua palavra. Oh Pai, reafirma em nosso coração essa verdade, ó Pai. Abra os nossos olhos para que a gente enxergue que a gente não precisa mais lutar com a nossa força, porque o Senhor já venceu. O Senhor já venceu, Pai.
mas por algum motivo maior do que nós mesmos, nós ainda temos que caminhar. Mas o mais interessante, ó Pai, é que nós não caminhamos com o GPS quebrado, nós não caminhamos tendo que descobrir o próximo passo, nós caminhamos no Senhor, porque o Senhor é o caminho, então não tem como a gente se perder, não tem como a gente errar, não tem como a gente se perder, porque mesmo que a gente tropece, o Senhor é o caminho, e o Senhor nos perdoa, e o Senhor nos chama para continuar caminhando, sendo suportados uns pelos outros e olhando para Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua verdade, Senhor. Obrigado por não desistir de nós e por ser fiel à Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Quando tudo diz que não, Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo